Os preços do milho seguem colocando em alerta quem precisa do grão para usar na alimentação animal. Isso também acontece lá em Mato Grosso, que é o estado que é maior produtor do cereal no Brasil. Com isso, os suinicultores e pecuaristas estão preocupados com os custos para alimentar o rebanho. Enquanto a soja aguarda o fim do vazio sanitário para entrar em cena, o milho segue no papel de protagonista em muitas regiões produtoras de Mato Grosso. Em Itapurá, onde foram colhidos 160 mil hectares do grão este ano, 20% da produção ainda está armazenada. Está fraco a procura desse milho, né, desse grão. Então, não existe uma procura agressiva desse grão, mas o pessoal está vendendo conforme aparecem as ofertas, está vendendo. Não é preocupação porque a conta já foi paga. Geralmente o milho que tinha a conta para acertar já foi. Isso aí não é um lucro, mas é uma sobra que dá para manejar, dá para esperar um pouco mais, dá para calcular ele para pagar as despesas agora do plantio da soja. Diante das oscilações dos preços, quem não vendeu milho quando o grão estava mais valorizado e tem condições de manter parte da produção guardada, ainda aposta na reação do mercado, principalmente nos locais onde a produtividade do milharal ficou abaixo do esperado. Dois fatores importantes da quebra da safra de milho nossa aqui na fazenda foi uma cigarrinha, né? E a cigarrinha ela causou um dano muito grande na nossa lavoura e elevou muitos custos. E a segunda foi o corte muito cedo das chuvas, né? Nós aqui choveu abril e maio, praticamente não tivemos chuva, né? Quando estava colhendo para entregar, os preços caíram, né? Então a gente está aguardando aí a retomada dos preços aí para voltar a negociar. A estratégia coloca em alerta quem depende do milho para alimentar o plantel. Caso dos criadores de suínos, que vivem um momento difícil, com os custos de produção nas alturas. O que a gente observa é o seguinte, que o milho baixou momentaneamente na época da safrinha aí, da colheita. Hoje já subiu um pouquinho, os custos de produção já começam a aumentar. Com o preço em baixa, nós já temos um prejuízo aí de 20, 30 reais por animal nos custos que estão hoje e no preço de venda. Nós falávamos antes que nós tínhamos o preço de custo de produção mais barato do Brasil ou do mundo, hoje nós não podemos falar a mesma coisa. Milho como commodity não vai voltar mais nos preços que eram antigamente aqui, nunca mais, né? Milho virou uma commodity mundial, com a questão do próprio etanol de milho, isso a gente tem que olhar as cadeias produtivas que envolvem a questão dos custos de produção. Então o que está acontecendo é que essas cadeias, principalmente pequenos produtores, começam a sair da atividade porque não compensa. Os pecuaristas também relatam dificuldades para fechar os custos de produção diante das oscilações dos preços do milho. A gente vem numa mudança de ciclo onde o preço do bezerro e o preço do boi magro ficou mais atrativo para a recria. Por outro lado, os custos de produção de rações subiram muito. E com o decréscimo no preço da arroba paga, que chegamos a vender animais até a R$ 325, hoje sendo ofertados por menos de 260, esse diferencial torna as contas, principalmente para quem usa o insumo, muito mais apertadas. A gente, inclusive, sugere, enquanto Acrimate, que os produtores já tenham façam os seus estudos de quais as quantidades irão precisar, em que épocas irão precisar, para entrar em contato com fornecedores e, de repente, travar a compra, travar o preço, para poder ter uma maior estabilidade nos seus custos de produção. A comercialização do milho recém-colhido em Mato Grosso avançou no mês de agosto e chegou a 73,65% da produção total. Os dados são do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A valorização dos prêmios nos portos brasileiros e nas cotações do grão em Chicago foram os principais motivos que estimularam os agricultores a fechar negócios. O IMEA também destacou a necessidade de escoar a produção como um dos fatores das vendas. O valor médio de negociação ficou em R$ 63,78 a saca, alta de 4,15% na comparação com o preço médio registrado em julho. Apesar do avanço, a comercialização do cereal segue em ritmo inferior à média histórica para o período,
quando mais de 85% da produção já estavam negociados.